É hora de discutir impeachment de ministro do STF? Ringue da Pan no ar, comigo, Guanoblar e Kim Kataguiri. O assunto, mais uma vez, claro, assunto quente, assunto que está pegando aí na semana, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Tem que ter regras ainda mais frágeis que possam permitir que se amplie esse espectro aí do impeachment do ministro do STF. A regra que está valendo, deve-se fazer neste momento algum tipo de impeachment que leve algum ministro do STF a perder o cargo? Sim, e aí, vamos para esse debate. Para mim, cara, esse papo de impeachment de ministro do STF, nesse momento, no Brasil chegando a 430 mil mortos por conta da pandemia, não passa de cortina de fumaça e de retaliação do executivo, do presidente Bolsonaro, que está, sim, se sentindo acuado por conta de decisões do Supremo que tem desagradado a ele e está retaliando, está partindo para o confronto. A gente sabe que a maioria dos pedidos de impeachment, são 10 já, a maior parte deles é contra ministros que têm, sim, provocado a ira do presidente Bolsonaro. Por exemplo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, são 4 pedidos de impeachment contra ele já, que foram protocolados. O último foi criado, pasmem, pelo Caio Coppola e foi protocolado pelo Cajuru, pelo Eduardo Girão. O Girão, a gente sabe que é um cão de guarda hoje do bolsonarismo. O Cajuru, ele está querendo, claro, entrar nessa onda aí de ataques ao STF, que acaba também gerando voto, gerando simpatia. Eu acho que é mais uma questão eleitoreira mesmo, a do Cajuru, mas a gente vê que o alvo é quem? É Alexandre de Moraes, é o Luiz Roberto Barroso, que há pouco decidiu pela instalação da CPI da Covid e que desagradou muito ao bolsonarismo. Alexandre de Moraes, por conta daquela investigação das fake news contra o Supremo, né, que também é parte de um processo de ameaça à democracia, porque isso tudo é difamação, é linchamento e é intimidação de poder. Então é uma investigação para tentar inibir aqueles que estão hoje ameaçando a democracia, essa questão das fake news. E aí vem o Caio Coppola, e aí vem o Girão, e aí vem um monte de bolsonarista que diz que não há tempo hábil para se pensar em impeachment do presidente, que o foco não deve ser o Bolsonaro, apontar a ira, apontar a seta, apontar os dedos para quem? Para os ministros que estão desagradando o Bolsonaro. E agora a gente tem até um caso emblemático, que é do Dias Toffoli, que está sendo acusado pelo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, de vender sentenças e que não há nenhum pedido por hora de impeachment contra ele. Pode ser que passe a ter, mas olha que engraçado, aquele que é visto como o maior aliado hoje do Bolsonaro dentro do STF, Dias Toffoli, talvez seja o único que tenha de fato um motivo para algum tipo de investigação, para algum pedido de fato de impeachment, mas esse não tem nada. O que tem, os alvos, são aqueles que incomodam o bolsonarismo. E é claro que isso é cortina de fumaça também, porque a gente tem hoje o Brasil nesse estado de calamidade, de saúde em colapso. O Brasil, a gente sabe que por falhas do governo federal, que acreditou numa imunização de rebanho, que sempre desacreditou a ciência, a gente está com um descontrole total da pandemia. Chegamos já a quase 5 mil mortos, passamos de 4 mil mortos por dia na pior fase. Então o Bolsonaro, ele precisa de uma desculpa para apontar o dedo para os outros, já que hoje tem muita gente achando que ele deveria ser retirado da presidência por essas falhas no controle da pandemia, e é claro que ele quer apontar o dedinho, quer mostrar que não, que o problema não é ele, e apontar o dedo para os outros. E ele está indo para cima do STF. A gente sabe também que o Bolsonaro é um autocrata. Se depender dele, ele vai governar sem nenhum tipo de contrapeso, sem nenhum outro poder ali fazendo sombra. E o poder que mais faz sombra hoje a ele, a esse desejo autocrata dele, é o STF. Então o STF é alvo. Eu acho uma piada a gente perder tempo hoje, nesse estado de calamidade que está o Brasil, pensando em discutir maneiras até de ampliar a possibilidade de impeachment, né? Como pensaram, como estavam tentando debater isso no Congresso, mas aí eu continuo daqui a pouco, já falei muito, quero ouvir um pouco o Kim. Diz aí, Kim, o que você acha?
Muito bem, eu acho o seguinte, uma coisa não anula a outra, né? Os erros do Bolsonaro, né, e os crimes cometidos pelo Bolsonaro não de nenhuma maneira eximem, né, a responsabilidade de cada ministro do Supremo que tem, né, ou deveria ter, de cumprir a Constituição, o texto constitucional, né? Já não é de hoje, aliás, o MBL aí foi o primeiro movimento aí a protocolar desde a Constituinte de 1988 um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, justamente por entender na ocasião que o ministro extrapolou as suas prerrogativas constitucionais, e o avanço do Supremo sobre competência do Legislativo e do Executivo é inegável. Muitas vezes os ministros nem disfarçam mais, estão decidindo sobre matéria tributária, estão decidindo sobre o pagamento ou não pagamento de determinados medicamentos nos estados, ou seja, definindo política de saúde estadual. Teve discussão sobre precatórios, né, taxa de juros de precatório, onde você viu o Supremo Tribunal Federal definir quando, como, em que parcela, com quais juros seriam pagos precatórios, gente chamando gente para fazer cálculo no Supremo, como se a Suprema Corte tivesse essa prerrogativa de determinar, né, esses números, criando insegurança jurídica, instabilidade institucional. Claro que, na minha avaliação, a prioridade número 0 do país é o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, isso acima de qualquer outro erro de ministro do Supremo, e que, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro joga ali os seus satélites para atacar o Supremo. Nunca ele ataca diretamente, porque ele sabe que tem rabo preso, que se atacar o Supremo diretamente vai ter reação. Pelo contrário, vai lá assistir jogo do Botafogo lá com o Toffoli, dá um abraço, né, chama de amigo, etc. E não solta uma linha de crítica e ainda barra qualquer tipo de investigação ou avanço. Aliás, apesar dos bolsonaristas propagandearem tanto, né, olha, agora temos uma presidente da CCJ que pautas ali contra o Supremo, nós já aprovamos em 2019 uma pauta que limitava poderes do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos, né? Não é que foi colocado em votação em uma comissão, como está sendo feito agora. Foi o projeto 2121 de 19 que limitava os poderes dos ministros do Supremo concederem liminares monocráticas, que é o que tanto causa insegurança jurídica no nosso país. Cada ministro dá uma decisão diferente, senta em cima daquela decisão, e o que o colegiado decide, que todos os 11 ministros decidem, nunca vale. Sempre vale o que está na cabeça de um, que cai na relatoria, no sorteio de um. Então, já tem, para além desse primeiro pedido de impeachment que a gente tinha entrado contra o Marco Aurélio, tem vários outros contra outros membros, contra o ministro Dias Toffoli também, que ele paralisou e obrigou o Banco Central a enviar, e pouca gente se lembra disso, mas ele obrigou, olha que absurdo, ele obrigou o Banco Central a enviar os dados de 600 mil pessoas que tiveram suas movimentações observadas pelo COAF, ministro do Supremo pedindo para ter. Eu lembro, na época, foi um escândalo na imprensa, nos editoriais, mas infelizmente não teve consequência. O ministro do Supremo pedindo para ele ter o poder de investigação de provas contra 600 mil pessoas, como se essas 600 mil pessoas fossem investigadas em algum inquérito. Isso é humanamente impossível. Ele estava pedindo isso e suspendeu as investigações do COAF para ter acesso a um nome e um CPF muito bem definido, chamado Flávio Bolsonaro. Para blindar o Flávio Bolsonaro naquela época, segurou investigações em todo o país sobre lavagem de dinheiro, sobre tráfico de armas, de drogas, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, existe razão para abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo que extrapolam a sua competência constitucional, e tanto hoje a legislação é tão protetiva e a política, mais até do que a legislação, são tão protetivas em relação ao Supremo, que o cargo máximo da nossa República é, ou deveria ser, o da presidência da República. Nós já tivemos o impeachment de 2 presidentes da República e até hoje nenhum ministro do Supremo sofreu o processo de impeachment. Sequer teve o processo aberto para investigar a sua conduta. Ou seja, existe sim uma blindagem em relação ao Supremo Tribunal Federal que precisa ser combatida, existem abusos do STF que precisam ser combatidos, que não anulam de nenhuma maneira a responsabilidade e a prioridade número 0 do país, que é derrubar o presidente da República. Agora, o Bolsonaro, que deveria ter sido eleito, né, para justamente reforçar as prerrogativas do Legislativo, do Executivo, ele que tanto discursava contra o Supremo, na prática tem se demonstrado mais um aliado da maioria da Corte, como o Guga tem falado aí, que é só 1 ou 2 ministros que eles atacam, mas a maioria que sustentam os decretos do Bolsonaro, as ações do Bolsonaro, aí o gado bolsonarista não fala nada. Então ele tem se demonstrado muito mais um aliado da maioria do que aquele sujeito que ia combater o sistema. Ele se tornou o próprio sistema.
Não, eu concordo que o Bolsonaro é parte do sistema e que, obviamente, ninguém deve estar blindado, nenhum agente público deve ser blindado de maneira alguma, muito menos os ministros do Supremo. Sim, deve-se haver esse tipo de fiscalização e deve-se abrir um processo de impeachment quando for o caso. Ainda não se teve nenhum motivo, de fato, para derrubar um ministro do STF até hoje. Eu não conheço nenhuma história de nenhum ministro do STF que tenha cometido algum tipo de abuso ou de crime de responsabilidade que devesse ter sido ensejado no processo de impeachment. E não foi, não sei, não lembro, não conheço nenhum caso. Então, não estranho não ter havido nenhum processo de impeachment até hoje, é algo muito excepcional. Enfim, mas é possível que haja e todos devem estar passíveis, sim, de serem retirados do cargo se cometerem algum tipo de crime de responsabilidade. E a lei, ela já imputa isso e já está lá na Constituição quais são os casos em que deve se abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Se ele alterar, por exemplo, alguma decisão já proferida pelo tribunal, alguma decisão que já foi tomada, o cara vai lá e passa por cima da decisão, ele pode ser impeachmentado, obviamente. Ou se, depois de proferir um julgamento, ou se ele atuar em um julgamento em que ele seja suspeito da causa, por exemplo, atuar no julgamento de alguém que é parente dele, ou de uma ex-empresa, ou uma empresa de algum parente dele, isso sim poderia ensejar impeachment. Ser negligente no dever do cargo, faltar às atividades lá no STF, ser alguém que comete algum tipo de negligência no trabalho, enfim, sim, poderia, é muito improvável que algum ministro do STF seja negligente nas atividades de trabalho dele, é muito improvável, mas sim, se acontecer, poderia ser impeachmentado, proceder de modo incompatível com a honra, com a dignidade e com decoro. Claro, aí já engloba tudo. Se você se meter em algum tipo de maracutaia, como o Dias Toffoli está sendo acusado agora pelo Sérgio Cabral, você poderia ser impeachmentado. Ou se você fizer racha com o carro na rua, por exemplo, também seria uma maneira de você quebrar o decoro. Enfim, está aí englobado, e você, o MBL, podem ter visto ali contra o Marco Aurélio algum motivo para levar adiante um pedido de impeachment e provavelmente devem ter procurado aqui dentro da Constituição já um meio de enquadrá-lo nisso, e isso faz parte do jogo. Isso acontece, não foi para frente, ok, e assim deve ser. Agora, o bolsonarismo, além de perseguir ministros do STF que têm sim se colocado contra desejos autocratas do Bolsonaro, né, de governar sem nenhum tipo de contrapeso, ele também é uma maneira de... Eles também estão querendo agora ampliar esse espectro, né, das razões, dos motivos para impeachment o ministro. E aí eles tentaram passar lá um projeto de lei que tinha uma emenda da deputada Cris Tornieto, do PSL, que é uma bolsonarista, pedindo para tornar possível o impeachment caso os ministros do Supremo invadam os outros poderes. Uma coisa meio vaga para, por exemplo, essas decisões do STF que permitem... que tornam, por exemplo, crime a questão da homofobia. Foi o Supremo que fez isso. Ou o aborto. Quem permite o aborto no Brasil são decisões que partiram do Supremo. Eles poderiam ir contra essas decisões e usá-las para pedir o impeachment de ministros do Supremo. Então, até isso eles querem. Fora pegar uma jogada oportunista do Caio Coppola, que quer ganhar seguidor na internet, fazendo esse barulho todo em cima de um impeachment que ele sabe que não vai acontecer contra o Alexandre de Moraes, fora pegar isso e fazer o Senado e a própria Justiça perder tempo e dinheiro debatendo um abaixo-assinado protocolado por senadores a pedido do Caio Coppola, que não vai dar em nada. Tudo jogada de marketing para os senadores e para o próprio Caio. Então a gente vê que é tudo, sabe, cortina de fumaça, tanto para tentar livrar o Bolsonaro das acusações que pesam contra ele por conta da pandemia, que podem levar ao impeachment, como para esse tipo de senador e de influenciador que é espertão e que quer ganhar esse seguidor, que quer ganhar militante fazendo esse jogo. Então, assim, é uma piada, repito, no momento que o Brasil tem quase 430 mil mortes por conta da pandemia, a gente perder tempo discutindo, nesse momento, a ampliação das razões para se retirar um ministro do STF. Já há na Constituição os motivos dados, se quiser enquadre eles de acordo com a Constituição, e não acho que deva ser nesse momento. Tem uma série de motivos para a gente querer reclamar e quem sabe até
quem sabe mais adiante, ensejar um processo de impeachment contra algum deles. Não acho que são todos santos, que todos estão ali fazendo um bom trabalho. Agora, nesse momento do Brasil, isso é sim uma estratégia bolsonarista para desviar o foco dele. Isso é óbvio, está claro. Inclusive tentaram ali ampliar o espectro do impeachment, a possibilidade de impeachment dos ministros do STF, uma maneira também de intimidá-los. Isso é jogada política e não é hora de fazer isso. O Brasil não deve, no momento de pandemia, de colapso da saúde, perder tempo desviando o foco do principal, que é o problema que a gente tem com um presidente negacionista, o presidente que levou a gente para essa situação de colapso. Dessa argumentação central eu não discordo de que é bomba de fumaça, porque se eles quisessem realmente reduzir os poderes do Supremo, o Bolsonaro não tinha vetado, né, o projeto que limitava as decisões monocráticas. Se ele quisesse fazer esse enfrentamento e limitar constitucionalmente, né, e dar mais segurança jurídica às decisões do Supremo, ele teria feito isso no primeiro ano de mandato, que é quando ele saiu mais forte da urna. Agora é de fato jogo de cena, é querer jogar, como o Guga colocou, outros culpados, outros focos, outros males, como se eles fossem maiores do que o próprio Bolsonaro, o que não é realidade. Mas ainda assim, eu insisto na importância da gente ver essa blindagem excessiva que existe, rever essa blindagem excessiva que existe em relação a ministros do Supremo, porque eles serem mais poderosos individualmente, cada um dos 11, do que o presidente da República, é uma coisa perigosa para a democracia. E fazer uma correção de uma afirmação do Guga, né? Não são todas as hipóteses de aborto que são garantidas pelo Supremo, não. São algumas excepcionais. Não, todas as previstas em lei, né, que são permitidas pelo Supremo. A maioria delas, como o caso de estupro, ou de gravidez ali, acho que com risco de vida para a mãe, já é a legislação que determina isso, não foi decisão do Supremo. A decisão do Supremo foi para o caso de feto anencéfalo, salvo engano, que aí sim teve essa permissão. No caso da criminalização da homofobia, eu acho bastante discutível, não o mérito, que para mim eu votaria tranquilamente a aprovação de criminalização da homofobia, como qualquer outro tipo de discriminação, mas a maneira como foi feito. O Supremo criar crimes, criar um tipo penal, né, e enquadrar uma conduta nesse tipo penal é realmente temerário, porque a lei penal, né, como a gente diz, é a última ratio, né, é o último recurso que a gente usa quando o Estado não tem mais nenhuma maneira, ou a sociedade não tem mais nenhuma maneira de punir aquele indivíduo, você pune ele tirando a liberdade dele. Justamente por isso tem um procedimento especial para tramitar o projeto de lei penal na Câmara e depois ser sancionado pelo presidente ou vetado e depois tendo esse veto analisado. Gente permitindo, criando esse precedente perigoso, não do conteúdo, mas da forma como foi feito, do Supremo poder criar tipo penal e depois a gente não vai poder questionar isso via Congresso, nem via Presidente da República, que eles vão falar que é cláusula pétrea, eu acho complicado ter esse precedente sendo criado e outro precedente igualmente perigoso é o caso dos inquéritos das fake news. Eu não sou bolsonarista, não tenho nada a ver com inquérito de fake news, não sou investigado nisso, mas você ter a vítima sendo a pessoa que julga, sendo a pessoa que acusa ao mesmo tempo, com o inquérito aberto, sem ter pedido da Procuradoria-Geral da República, mesmo com a jurisprudência do Supremo sendo mais garantista, eles permitindo uma jurisprudência mais punitivista em prol de uma causa própria, ou seja, né, para todo mundo que não tem envolvimento com o Supremo, vamos ser garantistas. Agora, se envolve o Supremo, vamos ser punitivista e vamos aplicar uma lei mais rigorosa. Eu acho isso também um precedente extremamente complicado e que fere direitos e garantias fundamentais, mas que infelizmente o presidente da República ficou calado e o PGR indicado pelo presidente da República também ficou calado, porque ambos têm compromisso com a maioria do Supremo, como nós já dissemos aqui. Muito bem, da minha parte é isso, Guga, não sei se você tem mais alguma coisa para complementar. É isso, já estamos na reta final, dá um tchau pra galera e chama pra semana que vem aqui. Um abraço e aí, até semana que vem. Espero que até lá o Guga não seja nomeado ministro do Supremo. Até lá eu vou fazer a barba, eu prometo. É nóis, galera.